Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós, queridos amigos, irmãos, pessoas que nos acompanham nessas breves meditações. E hoje o nosso tema é Tu criastes. É como base o Salmo 24, que diz: ao Senhor pertence a terra, o mundo e tudo que nele se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre as torrentes das águas e sobre as correntes das águas a estabeleceu. Esses dois versículos dizem que quem criou todas as coisas e a quem pertence todas as coisas criadas. Tu criastes. Acontece que cada coisa existente normalmente tem o seu patenteador, ou seja, a pessoa que criou, na verdade, criou entre aspas, e patenteou. E assim, existe uma infinidade de coisas que nós conhecemos: o pai, o inventor da lâmpada, da eletricidade, até o inventor da roda e coisas semelhantes, né? Ao longo da história, isso tem muitos nomes que são os inventores ou os criadores. Na verdade, ninguém criou nada do nada. Tudo que foi criado foi uma junção, foi uma experiência, foi juntando uma coisa existente com outra coisa para dar uma terceira alternativa ou uma outra coisa que não existia até então, ou pelo menos não era conhecida. É assim a história da humanidade, né? Mas ninguém é criador, exceto Deus, que é a causa não causada. Ao longo da história, há muitos que se dizem ateus, ou seja, não creem em Deus, não é? Como diz o Salmo: diz o nécio, o louco, o insensato no seu coração, diz para si mesmo: não há Deus. A palavra de Deus diz isso. É um louco, um nécio, não é? Mas muitas pessoas acham até legal dizerem-se ateus, porque acham que isso é uma categoria de gente muito inteligente, de gente que é muito esperta, de gente que tem resposta para as coisas, enfim, para causar alguma admiração e para causar atenção para si. Os motivos não vamos levar em consideração. Realmente não vamos levar em consideração. Porque querer provar que Deus não existe, não sei, talvez é algo mais difícil do que provar que ele existe. Porque as coisas existentes estão aí, e como explica, cada coisa com um propósito, cada coisa com um ajuste, cada coisa com uma função, cada coisa com uma missão. Cada ser humano ou ser vivente tem o seu propósito e tem a sua missão a cumprir na sua existência. Bom, querer descobrir todas essas coisas ou contradizer é como a teoria da evolução, que muitos chamam de ciência. Se fosse ciência, então, seria algo que podia se provar, mas como se é baseado em proposições ou em afirmativas não provadas, porque até hoje, já há quase 200 anos, não se encontra o elo perdido para juntar as pecinhas, colocar as pecinhas no lugar. O Salmo 24, que nós citamos, diz que ao Senhor pertence a terra, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Por quê? Por um direito de criação, não é? A quem pertence a terra e o mundo e tudo que nele habita? A Deus. Por isso a palavra de Deus nos evangelhos, nas palavras do seu próprio Jesus Cristo, diz assim: não tema o homem, que o máximo que ele pode fazer é tirar a sua vida. Tema antes aquele que não apenas tem poder para tirar a sua vida, mas tem poder também para lançá-la no inferno. Então Jesus está falando de uma dimensão especial que existe na vida do homem. Porque os demais seres criados, eles um dia acabam sua vida, ou acaba sua vida.
eles são extintos, eles desaparecem, eles, enfim, acabou. Mas o homem não. O homem ainda continua a ter existência, mesmo depois da morte. Embora isso seja uma incógnita, embora isso seja difícil de entender, e muitos por isso não creem, isso não muda a realidade que a vida não termina com a morte. A morte é o início de uma outra categoria, de um outro momento de vida, que, é claro, não é o retorno à vida na Terra de alguém que morreu. Não se trata disso. Se trata de que a alma é imortal. Ela continua a existir. Não é? Ela não é extinta. A morte é a separação da alma do corpo, mas o corpo volta ao pó e a alma vai para o destino que Deus lhe reservou. Por isso Jesus disse, não tema o homem que tira a sua vida, mas tema aquele que pode tirar a vida e lançá-la, a alma, no inferno. De que adianta, disse Jesus, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o homem, ele acumula as coisas e adquire as coisas e acha que é dono daquelas coisas, mas a palavra de Deus, em várias ocasiões, em vários momentos, afirma que tudo pertence a Deus, inclusive eu, você, todos nós, tudo pertence realmente a Deus. É Deus que criou, Deus que tem o direito de retirá-la, ou seja, de tirar a vida. Deus tem todo o direito, porque somente Ele é Deus, não se pode compará-lo a absolutamente nada neste mundo. Deus é Deus e acabou, não é? Então, é uma estupidez do homem achar que ele, tendo coisas, as coisas são dele, não é? É como se conta que quando Roberto Rockefeller, que era um bilionário e tanto, né, faleceu, então um curioso chegou para o contador principal que ele tinha e perguntou, escuta, o que o Rockefeller deixou? Aí o contador foi muito lacônico em responder com muita precisão, tudo. Deixou tudo. Não levou absolutamente nada. E isso é coisa realmente interessante. Uma vez eu estive lendo de uma funerária que tinha um preço especial e preparava o falecido ou a falecida e colocava uma roupa, mas a roupa era só do meio para frente. Atrás a pessoa estava despida. Como diz Jó no capítulo 1 do seu livro, assim, diz, olha, eu vim para aqui nu e em nu voltar. Não carregamos bolsos, não temos bolsos, não carregamos absolutamente nada de material deste mundo. Por isso, as coisas materiais são todas transitórias. Elas estão conosco para que você tome conta e você preste contas ao Criador dos benefícios, das benesses, das bênçãos, dos bens materiais que Deus te deu, enfim, dos bens de toda a natureza, intelectuais também, enfim, de toda forma. De tudo nós vamos prestar contas ao Criador. Tá? É o que realmente acontece. É bom a gente lembrar, tu criaste, Senhor, e criaste tudo para a glória dele, não é? E esse Deus que criou todas as coisas, agora recentemente, a gente passou, do mundo inteiro passou pelo problema passou ainda, está passando, né, pela pandemia do coronavírus, que é um vírus que ceifou milhares e milhares e milhares de vidas, e na verdade tão insignificante e pequeno que não era nem visto e não é visto a olhos nus, e de repente leva tantas vidas, e tantas vidas importantes, tanta vida de homens poderosos, tidos como afortunados e etc. Homens sábios também, homens intelectuais e homens doutos, homens de toda a categoria, vencido por um pequeno vírus. As pessoas às vezes se rendem a essas coisas, mas têm dificuldade de se render ao Deus Criador.
Deus que não é apenas transcendente, que está lá nos céus e tudo governa, mas é um Deus que também é imanente, que tem contato, que pode estabelecer um relacionamento, que pode, na linguagem bíblica de João, tabernacular conosco, que significa morar conosco. Por isso, um dos nomes de Jesus é Emanuel, o Deus que veio habitar entre nós. E vimos a sua glória como a glória de Deus Pai, diz o Evangelho de João. Então, essa realmente é a maravilha. E quando você pensar na sua vida e na criação, pense principalmente na sua vida. Porque se todas as coisas foram criadas com um propósito, todas as coisas têm um fim, todas as coisas têm uma missão, todas as coisas têm uma finalidade, imagina a sua vida. Busque em Deus, busque nele, para encontrar o sentido e a resposta da sua vida, pois do contrário, em qualquer outro lugar, você não vai encontrar. Tudo criaste, Senhor. És dono de tudo e tudo criaste para a tua própria glória. O que você tem é emprestado por Deus a você. Use o que Deus te deu para a glória e louvor dele. Que Deus o abençoe. Amém. Pastor Silas Rebouças Nobre, sempre presente aí no YouTube, e eu gostaria que você assinasse para você ficar sempre recebendo essas meditações e também recomendasse a amigos, pessoas, se essas mensagens têm te feito bem, têm edificado e alimentado sua alma, repasse para outras pessoas e agradecemos que Deus continue nos abençoando. Amém.